Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O que é o lugar da segurança? Porquê um lugar ou local de segurança? Então Deus não nos protege aonde quer que estejamos? E o que dizer acerca daqueles que se vão arrepender durante a grande tribulação? Queridos irmãos, eu hoje quero falar a vocês acerca deste assunto importante, particularmente para aqueles que estão vivos à vinda de Cristo e principalmente os nossos filhos e nossos netos. Eu quero abordar algumas perguntas como: o que é o lugar de segurança? Quando? Por quanto tempo? Por que é que nem todos na igreja vão ser protegidos? E o que é que você precisa de fazer para ser considerado digno? E então, o que dizer acerca daqueles que vão passar pela grande tribulação? Queridos irmãos, vivemos em dias muito difíceis. Em Isaías 58, lemos, no versículo 1 e 2, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Irmãos, as nossas nações hoje estão a pecar. Nós, como cidadãos dessas nações, estamos pecando. Temos que nos arrepender, irmãos. Tem que haver um arrependimento em massa, porque a maioria do mundo não se está a arrepender. E por isso, lemos no versículo 2, mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. E perguntam-me pelos direitos da justiça. Têm prazer em se chegar a Deus. Sim, as pessoas oram, jejuam, dizem: Deus, por que não ajudas? Como povo que pratica a justiça. Não é povo que pratica a justiça, mas é como um povo que praticasse a justiça, que não está praticando. E tem, digamos assim, a coragem de dizer a Deus: então Deus, por que é que isto está a acontecer? Por que é que não nos protege, não estás a resolver os problemas deste mundo? Dizemos: por que é que oramos? Por que é que jejuamos? Porque tu, Deus, não estás a tomar atenção. Porque jejuamos e afligimos a nossa alma e não te levas em conta. Irmãos, neste capítulo responde a esta pergunta. Porque as pessoas não estão a mudar a sua maneira de viver, não estão a demonstrar amor e carinho por outros. Não estão a guardar os sábados, os dias santos de Deus. E por isso, diz no capítulo 59, capítulo 59, no capítulo seguinte, começando no versículo 1, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir.
mas as vossas iniquidades, os vossos pecados. Oh, é só aceitar Jesus Cristo, mas possa continuar a viver da mesma maneira. Não, não, não. Temos que nos arrepender. Não podemos continuar a viver da mesma maneira pecaminosa. O mundo não se está a arrepender. O mundo tem que se arrepender. E por isso Deus diz, as vossas iniquidades, no versículo 2, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Versículo 4. Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentira. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Queridos irmãos, é o mundo hoje. Queridos irmãos, por favor, arrependem-se. Por favor, arrependem-se. Veja também em Isaías capítulo 5, ver aqui no versículo 1 a 4, está a falar aqui da vinha do Senhor. E diz assim, cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E ele então está a dizer que vocês, moradores, em que país você esteja, está a usar aqui Jerusalém, porque Deus começa por Jerusalém, mas é aplicável a todos os povos. Vocês no Brasil, vocês em Portugal, vocês em Moçambique, vocês na Guiné, vocês em Angola, seja lá onde estejamos. Julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais poderia eu fazer à minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vou fazer o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, a sua cerca, para que a vinha sirva de pasto, esteja completamente destruída. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. E a analogia é que a vinha é o nosso país. A vinha é o Brasil. A vinha é Angola. A vinha é Moçambique. Porque não se arrependem. A proteção às nações vai ser removida e Satanás vai atacar as nações porque Deus vai permitir, porque estão a quebrar as leis de Deus. Vejam no versículo 20 do mesmo capítulo, Isaías 5. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Queridos irmãos, isso é exatamente o que está a passar no mundo hoje.
que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. É o que se passa hoje em dia. E ao fim do versículo 24 diz assim: porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, versículo 25, se acende a ira do Senhor contra o seu povo. Irmãos, isto vai acontecer. Está breve a arrebentar. Isto vai explodir brevemente, muito brevemente. Irmãos, por favor, arrependem-se enquanto há tempo. Ezequiel é um profeta que escreveu a sua profecia quando o reino do norte, isto é, a nação de Israel, já tinha ido para o cativeiro e a nação de Judá, que era o reino do sul, quando houve a divisão do reino, depois do rei Salomão, estava a ser, indo, porque foi em 3, digamos, fases, over um período de vários anos, mas em fases, 3 fases, quando estava o reino de Judá estava a ser destruído, a ser levado para o cativeiro. Então Ezequiel deu uma profecia a Israel. Mas lembre-se que Israel, como uma nação, já tinha sido destruída e já tinha sido levada pela Assíria. Então esse aviso de Ezequiel foi um aviso, digamos assim, atrasado, porque foi um aviso a Israel, mas Israel já tinha ido sido destruída pela Síria 100 anos antes. 100 anos antes. Então por que é que Ezequiel está a dar esta mensagem a Israel? Porque é a mensagem para o Israel atual, moderno, para as nações israelitas de hoje. Mas é aplicável a todas as nações, porque o princípio é o mesmo. Para o judeu primeiro e depois para o gentio. É aplicável a todos. E veja então em Ezequiel capítulo 20, versículo 18. Ezequiel capítulo 20, versículo 18. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os vossos juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-vos. E santificai os meus sábados, os sábados de Deus. Pois os sábados servirão de sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Antes, profanaram os meus sábados. Queridos irmãos, isto é o que está a acontecer hoje no nosso país. Pergunta é: você tem ídolos? Oh, eu não tenho ídolos. Ah, não? Qualquer coisa que você põe à frente de Deus é um ídolo. Por exemplo, um jogo de futebol é mais importante para você do que guardar o sábado? Então é um ídolo.
certos artistas ou certa música é mais importante para você do que ter cuidado com os palavrões e as palavras que estão aí a dizer contra Deus nessas músicas. Ou então isso é um ídolo, não é? Ou o seu telemóvel é mais importante do que estudar a Bíblia? Porque você põe isso primeiro? Será isso um ídolo? Ora, estou a dizer que é errado ter e a gostar de desportos ou futebol? Não. Estou a dizer que é errado gostar de música? Não. Estou a dizer que é errado ter um telemóvel? Não. Estou a falar de prioridades. Do que estamos a pôr primeiro. Aliás, o maior ídolo de todos é você. Ou digamos assim, eu. Porque nós pomos nós próprios à frente de Deus. É a nossa vontade, os nossos desejos à frente de Deus. Então a nossa maneira de ver torna-se um ídolo. Os nossos prazeres tornam-se um ídolo. Então temos que nos analisar a nós próprios. Estamos realmente perto de Deus. Mas geralmente o que as pessoas fazem? Começam a analisar o vizinho. Olha, ele faz isto. E começam a apontar o dedo. E ela faz aquilo. Ou o filho dele faz isto. Ou o filho dela faz aquilo. Em vez de se examinarem a eles próprios. Isso é um exemplo de autojustiça. Em Ezequiel capítulo 33, no versículo 1, lemos: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo. Quer dizer, precisamos de pregar esta palavra ao nosso país. E diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, isto é, quando houver uma guerra no teu país, e o povo da terra tornar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, essa é a nossa responsabilidade. A guerra está à esquina, está à porta. E a minha responsabilidade é dizer a vocês e tocar a trombeta e avisar. E se você e aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Porquê? Porque o ministro Jesus Cristo avisou você. E você foi avisado que precisa se arrepender. Mas você não se arrepende. E quando isto acontecer, vai ser sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. E o seu sangue será sobre ele. Mas o que está por avisado salvará a sua vida. Mas se você se arrepender, você salvará a sua vida. Essa é a minha responsabilidade, irmãos. E se eu não vos avisar, então é minha culpa. Vejam no versículo 31 do mesmo capítulo, Ezequiel 33. Eles vêm a ti
como o povo costuma vir, e se sentam diante de ti como o meu povo. As pessoas vêm para a igreja. Vêm para a igreja e se sentam à igreja como se fossem muito boas pessoas, se fossem realmente verdadeiros cristãos. E ouvem as tuas palavras. Mas que sermão tão lindo! Mas que mensagem tão boa! Tão forte! Mas maravilha, maravilha! Mas não os põem por obra. Saem do culto, ouvem este sermão, desligam e continuam a viver da mesma maneira. Não se arrependem. Pois, com a boca, foi um sermão muito bom, professa muito amor, mas com o coração só ambiciona lucro. Só quer coisas para ele próprio. O ídolo é ele próprio. E por isso diz para o pregador, por exemplo, é como dizer para mim: eis que tu és, para eles, como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tens bem. Mas que bom sermão, é como música nos meus ouvidos, boa mensagem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, quando vier esta guerra aqui ao Brasil e destruir o Brasil, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Alguém que profetizou o que ia acontecer e não ouviram. É isto aplicável a nós, a você, a mim? Ou estamos a mudar a nossa maneira de viver? Ezequiel 14, versículo 4. Ezequiel 14, versículo 4. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo, ele responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Pessoas fazem ídolos no coração, as pessoas não veem, mas no coração têm os seus ídolos. Cuidado. Vejam no versículo 13. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, contra Deus, cometendo graves transgressões, Deus diz: estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. E ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Quer dizer que, se vamos orar pelo Brasil, e se fosse o Noé, o Daniel e Jó a orarem pelo Brasil, só salvariam a vida deles, não o Brasil. Veja também no versículo 18.
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Versículo 20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a filho nem a filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Acha que isto é claro? Acha que esta mensagem de Deus é forte? Veja, por exemplo, versículo 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Deus vai enviar estes grandes maus. Guerra, doenças, pandémicas, fome. E as pessoas vão orar. E Deus não vai ouvir. Mas no versículo 22 diz, mas eis que alguns estarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Haverá alguns que sobreviverão com os seus filhos e com as suas filhas. Então, haverá alguns que serão protegidos. Alguns. Então, Deus pode proteger você onde quer que você esteja? Sim, Deus pode proteger onde você quer que esteja. Em Salmos 119, versículo 114, Salmos 119, versículo 114, diz, tu és meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Está claro, Deus pode proteger você onde quer que você esteja. E protege. Salmos 32, versículo 7, diz a mesma coisa. E há outros. Mas estou simplesmente a mostrar 2. Salmo 32, versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Oh, sim, você pode ser liberado de tribulação aonde você está. Deus é o nosso esconderijo. E sim, Ele nos protege de muitas maneiras. Quando temos várias tribulações e provas, aonde vivemos, Ele nos protege. E Ele pode nos proteger aonde estamos. Mas você sabe muito bem que houve ocasiões que Deus tirou o seu povo para o proteger. Basta você ler Gênesis, capítulo 7 e capítulo 8, e ver o dilúvio durante o período de Noé, que choveu por 40 dias e Noé foi protegido dentro deste barco, desta arca, por 1 ano. Não saiu de lá por 1 ano. Sim, ele e a sua família, 8 pessoas, foram salvos, foram postas num local de segurança. Sim, Deus podia salvar todas as pessoas onde estão, mas Deus decidiu fazer de outro modo com Noé. Mas Noé não é o único exemplo. Vejam, por exemplo, o caso de Ló. Em Gênesis 19, vê-se
o pecado enorme de Sodoma e Gomorra. Oi, Deus podia ter protegido Ló lá mesmo, em Sodoma e Gomorra. Tudo tinha desaparecido, mas Ló estava lá mesmo no meio. Não, mas Deus tirou Ló lá e o pôs, digamos assim, num lugar de segurança. E depois destruiu Ló. Por isso, há ocasiões em que Deus decide de tirar o povo, o seu povo, esta família com que ele está a trabalhar. A família de Noé, a família de Ló, para um lugar de segurança. E por isso há situações únicas em que Deus vai providenciar um local especial de segurança, além da proteção que Ele nos dá no dia a dia. E isso é um local de segurança na terra, não é um arrebatamento para o céu, mas é na terra. Vejam, por exemplo, em Mateus 24, versículo 15 a 16. Mateus 24, versículo 15 a 16, diz assim: Quando, pois, vires o abominável desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, para um local de segurança. Perdão. Aí vê-se. Vai ser um período como nunca antes. E por isso ele diz, veja no versículo 20 de Mateus 24, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. E por isso há uma fuga. Há uma fuga. E diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. E por isso Deus vai proteger certo grupo de pessoas durante esse período para um lugar de segurança. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Tais dias serão abreviados. Será uma grande tribulação como nunca antes. E por isso vai haver um local de proteção. Ora, onde, sim, há certas escrituras que são muito especulativas, que foram usadas no passado por vários ministros para demonstrar que vai ser aqui ou acolá, mas são tão especulativas que é melhor eu não mencionar como uma possibilidade. E por isso, onde esse local de proteção será, é melhor eu dizer, não sabemos. Deus nos revelará à hora correta. E quando é que vai ser isso? Porque está a falar aqui do abominável desolação. Então vamos ver quando é que esta abominável desolação vai acontecer. E isso está descrito em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Vejamos então Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, isto é uma grande tribulação, qual nunca houve desde que houve nação até aquele dia, até aquele tempo.
Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então vai haver uma guerra. Uma guerra espiritual, porque estamos a ver aqui que Miguel se levantará, o grande príncipe. E por isso estamos a ver que isto é mais do que puramente guerras físicas que estamos a ver aqui na Terra, mas atrás disto há uma guerra espiritual maior que nós, do bom contra o mal. Mas nós veremos, como diz em Daniel 12, versículo 11, diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e a palavra sacrifício não está no hebraico, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Ora, 1290 é 30 dias mais do que 1260. E 1260 dias é 3 anos e meio. E depois diz: bem-aventurado o que espera, e chega até aos 1335 dias, isto é, 45 dias antes. Ora, estamos a ver aqui, vai haver uma guerra. E vamos chegar a um período, está aqui a falar da abominação desoladora, quando vires isto, há uma contagem regressiva que está a começar, mas não sabes quando é que isso vai começar. Porque em Mateus 24, versículo 42, lemos: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E por isso não sabes quando esta contagem regressiva vai começar. Não sabes. Você não sabe, eu não sei. Mas sabemos por quanto tempo será. Porque em Apocalipse 12 dá um bocadinho mais detalhe acerca desta guerra espiritual. Vejamos então em Apocalipse 12, versículo 8. Apocalipse 12, versículo 8. E 9. Diz assim, Apocalipse 12, versículo 7. Houve peleja no céu, e Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então vemos esta guerra espiritual que foi descrita em Daniel 12, versículo 1, e depois isso vai causar a abominação desoladora na terra. Mas vê-se esta guerra espiritual atrás disto, que é Miguel e os seus anjos contra Satanás e os seus demónios. Todavia não prevaleceram, isto é, Satanás e os seus demónios, nem mais se achou no céu lugar para eles. Satanás e os seus demónios finalmente foram expulsos do céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás, o enganador, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, os seus demónios. Então sabemos que Satanás vem com grande ira atacar a Igreja de Deus e os israelitas. Depois lê-se assim um bocadinho mais adiante no versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Isto é
Satanás foi expulso do céu e agora está na terra, atirado para a terra, vai perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. A mulher, Israel, físico, que deu à luz Jesus Cristo. Mas vai perseguir a mulher neste período do tempo do fim, e a mulher é simbolizada por Israel espiritual, o corpo de Cristo, a Igreja de Deus. E foram dadas à mulher, à Igreja, 2 asas da grande águia para que voasse até ao deserto. Aonde? Um deserto, algures. O que é isso? Ao seu lugar, aí onde é sustentada durante o tempo, tempos e metade do tempo. Isto é 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Como disse, há várias indicativas onde esse deserto seria, mas prefiro não abordar neste momento. E aqui vemos então que a Igreja vai ser protegida por 3 anos e meio. Tempos e metade de tempo. 3 anos e meio. E vê-se aí que a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, isto é, um exército, uma força militar, a fim de fazer com ela, para destruir a Igreja, com que ela fosse arrebatada, fosse destruída por este exército. A terra, porém, socorreu a mulher, tal como a água do Mar Vermelho socorreu Israel quando fugiram do Egito. Os israelenses não sabiam como e quando isso ia acontecer. Tiveram que andar em fé. Nós, igualmente, não sabemos como e quando isso vai acontecer, temos que andar em fé. E por isso vê-se aí que a Igreja foi protegida. É protegida. E é necessário ter fé. É necessário ter fé. Então, sim, haverá um local de proteção na terra por 3 anos e meio, mas não sabemos quando é que esse período vai iniciar. E também vemos, lendo no versículo 17, diz assim que irou-se o dragão contra a mulher, isto é, Satanás se irou contra a Igreja, e foi pelejar com os restantes da Igreja. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. E por isso vemos que só parte da Igreja vai ser protegida no local de segurança, outra parte da Igreja não vai ser protegida. Muito semelhante como a história de Mateus 25 das 10 virgens. São todas virgens, são todas na Igreja, mas 5 são sábias e 5 não são. Vemos aqui que obedecem aos mandamentos de Deus. Isto é, não têm ídolos. Guardam o sábado. Mas não são protegidos. Mas outros são protegidos. Então porquê? Porquê é que nem todos membros da Igreja serão protegidos? Só alguns. Só uma parte. Ora, vejamos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Aí talvez vejamos a razão em Apocalipse 3. Vamos primeiro ver versículo 8, porque aqui vê-se em versículo 8 a carta à Igreja de Filadélfia. E a palavra Filadélfia significa amor de irmandade, entre irmãos. E aqui no versículo 8 diz: conheço as tuas obras,
eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sim, tens pouca força, uma porta pequena, mas andaste à frente, perseveraste, fizeste a obra, foste dedicado e não negaste o nome de Jesus Cristo. E depois lemos também no versículo 10, porque guardaste a palavra, logos, a palavra, porque disse também no versículo 8, guardaste a minha palavra, vemos aqui no versículo 10, guardaste a palavra da minha perseverança. Esta perseverança que significa continuar, perseverar, continuar, com alegria, com esperança, mas não desistir. Por isso é uma coisa importante que continuaram, perseveraram, fazendo a obra, quando foi difícil, quando tinham pouca força, mas dedicaram-se a fazer a obra continuamente, em amor de irmandade. Filadélfia. Mas depois lemos, ainda no Apocalipse capítulo 3, mas no versículo 17, que é a carta à igreja de Laodiceia. E no versículo 17 diz, porque dizes, ou pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui vemos uma atitude diferente. Uma atitude que, estou bem, a igreja está bem, não preciso me esforçar. E por isso então dá um aconselhamento aqui no versículo 18. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Isto é, aconselho que venhas a ser como o ouro refinado por uma tribulação, grande tribulação, para que te enriqueças e que venhas então a te arrepender e ter vestiduras brancas, arrependido, para que não seja revelado como estás nu. Então vê-se uma diferença entre estas duas atitudes, digamos assim. A primeira atitude, em Apocalipse 3, versículo 8 e 10, é uma atitude de perseverar em esperança, com um certo contentamento e esperança. E por outro lado temos uma atitude morna. Talvez vou andar, não vou andar. Está tudo bem, eu estou bem, aqui está a andar. Ou de outra maneira, vemos uma atitude de urgência, um senso de urgência, de trabalhar com urgência, porque o tempo está curto. Mas sempre com um amor de irmandade. Então, Deus diz que, sim, alguns vão ser protegidos, como lemos em Ezequiel. E vemos aqui em Apocalipse 12 que alguns vão ser protegidos e outros não. Vemos também em Apocalipse capítulo 3 aqueles que são protegidos e aqueles que não são. Então o que é que temos que fazer individualmente? O que é que você e eu temos que fazer individualmente? Em Lucas 21, versículo 36, Lucas 21, versículo 36 diz: vigiai e orai. É o que nós temos que fazer, irmãos.
Precisamos estar a vigiar e orar. Porquê? Para sermos contados dignos, para que possamos escapar. Isto é, estar no local de segurança. Porque estas coisas vão acontecer. E ao mesmo tempo, ainda mais importante, é estarmos em pé à vinda de Cristo com Ele. Por isso precisamos estar a orar e a vigiar para sermos considerados dignos por Deus. Então, o que é que precisamos de fazer? Por exemplo, vejam aqui em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Começando no versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Isto é um ensinamento são, saudável. Quanto às pessoas idosas, que sejam temperantes, isto é, sóbrios, respeitáveis, sensatos, sádios na fé, no amor e na constância. Para nós mais velhos, precisamos desta sobriedade, esta temperança, sermos respeitáveis, sensatos, sádios na fé, no amor e na constância. Às damas idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, cuidado com o que dizem, não sejam caluniadoras, não sejam dadas a muito vinho, escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de ensinarem as mais jovens e amarem o marido. Isto é, ensinarem as mais jovens a amar o marido, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Não é a todos os homens, ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aos jovens, versículo 6, aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, sóbrios. Torna pessoalmente padrão de boas obras, como um jovem adulto. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sádia e irrepreensível, para que o adversário, isto é, Satanás, seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Isto é, qualquer pessoa que esteja a ser usada por Satanás não venha a dizer mal de você. Quanto aos servos, aqueles que trabalham, servos, que sejam em tudo obedientes ao seu patrão, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivemos no presente século sensata, justa e piedosamente. Meus irmãos, o que é que precisamos de fazer para sermos contados dignos? Aqui está uma lista de coisas que precisamos de fazer para ser contados dignos por Deus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Pessoas que têm zelo, têm um senso de urgência, querem fazer boas obras, como lemos em Apocalipse,
3, versículo 8. Eu sei as tuas obras. Tens pouca força, mas és zeloso a trabalhar fielmente. Queridos irmãos, essa é a nossa responsabilidade. De estarmos a falar, a fazer, a trabalhar, sendo zelosos por boas obras. E como um grupo, nas nossas famílias, o que temos que fazer? Em Malaquias 4, versículo 4 e 5, os últimos 2 versículos do Antigo Testamento, Malaquias 4, versículo 4 e 5, diz algo muito importante. Malaquias 4, versículo 4 e 5. Lembrai-vos da lei do Senhor, da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horeb, para todo Israel a saber estatutos e juízos. Ei que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E no versículo 6 diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A nossa obra, como pais, como chefes de família, é fazermos o que podemos para trazermos este coração de amizade entre os pais e os filhos, unirmos este amor de uma maneira muito especial. E então seremos protegidos. E então o que se passa acerca daqueles que vão ter que passar pela grande tribulação? Bem, aqueles que vão passar pela grande tribulação, lemos em Apocalipse capítulo 7, lemos em Apocalipse capítulo 7, versículo 3, Apocalipse capítulo 7, versículo 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Isto é, este dia do Senhor, estas 7 trombetas, não começam até selarmos o povo de Deus, os servos de Deus. Quem são estes servos? Depois diz: eu ouvi o número dos que foram selados. E depois diz o número e quem são. E diz isso 2 vezes: o número e quem são. A primeira vez diz o número eram 144.000 e quem são? De todas as tribos de Israel. E depois de ver isso, diz no versículo 9, dá outro número e quem são. Esse número é uma grande multidão que nem podemos contar. E quem são? São todas as nações. E por isso vemos aqui uma selagem de servos de Deus. Servos físicos descendentes de Israel e servos físicos das outras nações gentias. E eu estou grato por não mencionar o número de pessoas das nações gentias, porque o número está aberto. Está aberto. E você pode se arrepender, e mais pessoas que passam pela grande tribulação podem se arrepender e serão seladas. Uma selagem especial, física, como seres físicos, para não serem afetados pelas 7 trombetas. Vejam, por exemplo, o exemplo em
Apocalipse 9, versículo 4, quando está a falar da quinta trombeta, Apocalipse 9, versículo 4, quando está a falar da quinta trombeta, esta trombeta dos gafanhotos, e diz que esse período, esses gafanhotos, no capítulo 4 diz que esses gafanhotos vão causar dano a todos os homens, exceto aos homens que foram selados por Deus. E por isso são pessoas físicas que vão ser protegidas. Aonde estão, não num local específico de proteção, mas aonde estão vão ser protegidas. E essas são pessoas que saem da grande tribulação. São pessoas que vão sair da grande tribulação. Como lemos em Apocalipse 7, versículo 14. Diz: quem são esses? E diz: são estes os que vêm da grande tribulação. São pessoas que se arrependeram durante a grande tribulação. E Deus os protege. Então, porquê que vai haver um local de proteção para alguns antes da grande tribulação? É porque quando Jesus Cristo retornar, muitos povos vão voltar aonde Jesus Cristo está a reinar, como lemos em Isaías capítulo 11, versículo 11 e 12. Vejamos então Isaías capítulo 11, versículo 11 e 12. Isaías capítulo 11, versículo 11 e 12. Naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para resgatar o resto do seu povo que for deixado dos vários países e que vai trazê-los dos quatro confins da terra, como diz ao fim do versículo 12. Mas durante esse período, essas pessoas que vão retornar vão estar emocionalmente machucadas, porque viram coisas terríveis. Sim, vão estar muito encorajadas, mas emocionalmente estarão muito esgotadas. E vão precisar de um grupo de pessoas, um âmago, um núcleo de pessoas que não foram afetadas, físicas, que vão ajudar a eles. E essas são as pessoas que vieram pelo lugar de segurança, protegidos. Sim, serão afetados de um certo ponto, mas não ao mesmo nível, e vão poder ajudar os outros como os pioneiros do mundo da manhã. Ora, eles vão começar famílias. Esses nossos filhos e netos vão se casar, vão ter mais filhos e mais netos num mundo maravilhoso. Queridos irmãos, Deus quer você no seu reino. Deus quer que você se arrependa. Irmãos, coisas vão acontecer, terríveis vão acontecer, mas por amor de Deus, arrependa-se agora para ser protegido no local de segurança. Mas, no entanto, se não se arrepender e vou deixar isto e tal, quando estas coisas vierem a acontecer na grande tribulação, Deus ainda vai ser misericordioso e vai deixar alguns saírem dessa grande tribulação para serem protegidos. Para serem protegidos. Selados. Por isso, há uma grande esperança. Deus é muito misericordioso. Deus quer você no seu reino. Por isso é que lemos em Lucas 12, 32. Não tenhas medo, pequeno rebanho.
Não tenhas medo, porque é o grande desejo do Pai de te dar o seu reino. Por favor, irmão, arrepende-se e viva um caminho de Deus com zelo, fazendo boas obras agora, enquanto há tempo.